Falei algum tempo atrás que o Senhor não requer de nós pedidos de perdão. Falei há tempos atrás que o que o Senhor quer de nós não é uma dinâmica de pedidos de perdão. O Senhor não quer isso. É muito difícil nós termos um relacionamento com alguém que a cada tempo ele está pedindo perdão, mas nunca muda. Conviver com filho, conviver com cônjuge, conviver com alguém que a cada semana você está esperando um novo pedido de perdão é extremamente desgastante. Porque o que nós queríamos não é que essa pessoa reconhecesse o que fez e pedisse perdão. Não era isso que a gente queria. O que nós queremos de fato é que essa pessoa se arrependa e mude. Então a mensagem do Evangelho não é vem pedir perdão. Não é um ajuntamento aqui, principalmente na mesa do Senhor, que vamos celebrar daqui a pouco a ceia, onde nós estamos conscientes do que fizemos ou de quem somos, estamos tão distantes daquilo que o Senhor quer que sejamos, e a gente está aqui reunido para pedir perdão. Não, isso é contraditório ao Evangelho. O que nós entendemos de uma chamada do Senhor é para o arrependimento, não para pedir de perdão. Então não é essa dinâmica do reconhecimento do erro e do pedido de perdão, mas é uma mudança absoluta de natureza, não somente de circunstância, mas de quem eu sou de fato de dentro para fora. E a Bíblia usa várias palavras para arrependimento. E é sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Arrependimento como a única condição de uma nova vida. Arrependimento como a única condição de escrever uma nova história. E todos nós precisamos escrever uma nova história, e não importa em que nível você esteja na fé, não importa a quantidade de quilometragem que você tem na caminhada cristã, não importa o que você conhece do Senhor, não importa, mas nós estamos sempre em novidade de vida. Ou seja, a cada tempo, a cada dia, a cada momento, o Senhor quer escrever coisas novas em nós. Nós ainda não somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Você acredita nisso? Que nós estamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, na imagem aquele que começou a boa obra em mim, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, que a obra ainda não terminou, que eu ainda não cheguei aonde o Senhor quer que eu tivesse chegado. Ainda tem quilometragem para eu trafegar, ainda tem água para eu nadar, ainda tem conhecimento para que eu possa nele obter. Então, e não tem jeito, irmãos, para essa nova história acontecer se não for por arrependimento. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Esse texto é uma parábola que Jesus conta num episódio onde ele está no templo. Mateus 21. Estamos aqui há poucos dias de Jesus ser traído e morto. E aqui no capítulo 21 de Mateus, ele está no templo, está ensinando. E logo a gente já percebe no versículo 23 que ele está falando com os fariseus. Os fariseus, eles questionam que autoridade Jesus tem para estar falando. E há esse diálogo. No meio desse diálogo, que vai até o versículo 43, há esta parábola. Na nova versão internacional, a NVI, ela vai ser projetada aqui, caso você prefira acompanhar, se não, pode acompanhar na sua Bíblia. O que acham? Verso 28 de Mateus 21. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia, ou seja, ele se arrependeu. E o que aconteceu? Ele foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa: vá trabalhar na vinha, hoje. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam os fariseus. Responderam eles. E Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram
nem creram nele. Amém. Queria fazer algumas pontuações, algumas considerações desse texto. Tentarei ser o mais objetivo possível, mas peço que você esteja comigo, porque ao pregar, na verdade, o pregador ele não necessita de respostas do auditório. O pregador ele só precisa ter a convicção de que ele está sendo fiel à palavra. Mas eu só peço que, por nós, por você, deixe Deus falar com você hoje à noite. Não, como foi o seu domingo, como foi a sua tarde, como está você em relação ao cansaço, às competições da sua mente. Mas em nome de Jesus, ore contra o sono e diga: Senhor, deixa eu entender a Tua palavra hoje. Deixa eu participar desta ceia em uma absoluta consciência do que eu estou fazendo. Quem eu sou, o que o Senhor quer de mim hoje, por que a gente se reuniu aqui nesse lugar. Amém, gente? 2 filhos. Queria fazer algumas pontuações para vocês. Obrigado. Por que 2? Apenas para destacar 2 naturezas. Apenas para destacar 2 naturezas. Poderia ser 3, 4, 5, 6 filhos. Por que 2 filhos? Apenas para dizer há 2 naturezas diferentes. E é uma parábola. E o Senhor, quando fala dessas 2 naturezas, Ele mostra exatamente quão diferentes são os destinos de ambos, os valores de ambos, as respostas de ambos, como são diferentes. Um é aquele que resiste a obedecer de imediato, já tem um não na ponta da língua. Talvez você conheça alguém na sua casa, sim, não sei, que quando você pede, põe o lixo para fora, você já espera o não, ou formas de não, mas já tem um não já na ponta da língua. É esse pessoal que ao responder, ele sempre pensa primeiro nele. É sempre a resposta na ótica pessoal, seja pelo seu conforto, comodismo, preguiça, falta de tempo, não importa. Nós não sabemos a razão daqui, que quando um pai chega e diz: filho, hoje vá trabalhar na vinha, trabalhar, a resposta é imediata: não. É esse. Tenho coisa mais importante para fazer, tenho outros compromissos, tenho uns e-mails para responder, uma mensagem ou alguma página para curtir, não sei, mas eu não posso ir. Já o segundo, ele concorda, ele afirma a lealdade, ele diz de imediato: sim, claro. São 2 naturezas bem diferentes, uma resposta não na ponta da língua, o outro também é sim na ponta da língua. Não há ponderações, não há perguntas, não há questionamento, não há se o sol está quente, o sol está frio. É não e sim, são 2 naturezas. Quem eles representam? Essas 2 pessoas representam quem? Essa turma que diz sim, são os religiosos. São essas pessoas que o Senhor está conversando com eles aqui, e eles representam muito bem essa turma do sim. A turma que quando a gente prega, diz assim: se eu entendeu a mensagem, sim, diz sim não, gente, porque senão você se torna fariseu. Diz assim, os fariseus, que diz, a gente não imagina. Diz assim, você entendeu a mensagem? Eles lá dizem sim. Você concorda? Diz sim. Deus falou com você? Demais. Você crê no que você está ouvindo? Diz sim. Põe em prática? Esses aí são os fariseus. Quando existem 2 naturezas, o que eu tenho que entender é quem eu sou. Hoje nós não somos chamados para observar o diálogo de Jesus com os fariseus, porque senão a mensagem passa a não ter poder sobre nós, passa a ser informativa e não transformadora. E a gente está sendo convidado hoje para a gente já sair aqui antes da mesa respondendo que natureza você tem, e de que natureza eu pertenço, e de que natureza eu sou. Porque é o Senhor com o diálogo e dizendo: bom, tem os religiosos que eles sabem dos ritos, eles dizem sim para a Bíblia, eles dizem sim para o céu, eles dizem sim para Jesus, diz sim para Deus, diz sim para os cânticos, sim para a oração, mas eles nunca chegam em lugar nenhum. Mas eles nunca vão ao lugar onde eu mando.
eles têm uma resposta fácil. Eles já pegaram o jeito de tapear o pai. Eles já pegaram a manha de mostrar para o pai que é, mas na verdade não é. Mas eles já pegaram o jeito, entendeu como é que é? O aleluia no lugar certo. Aí fica parecendo que é, mas não é. Já o outro grupo que esse pessoal representa, são os que se arrependeram verdadeiramente. Então, tem esses religiosos cínicos e tem os arrependidos. Porque a cada dia que esses religiosos eles vão tendo esses contatos com os ambientes da religião e com outras pessoas, eles não vão mudar. E sabe o que vai acontecer? O Senhor falou aqui no versículo 13 do capítulo 23, nós estamos aqui no 21, se você quiser acompanhar aí 3 páginas à frente. No capítulo 23, verso 13, o Senhor disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixa entrar os que estão entrando, cara. Porque você é tão religioso que você é um impedimento para que pessoas entrem no local aonde é o reino. Vocês nem entram, vocês não se submetem ao reino e vocês impedem que outros entrem. Essa sentença é pior ainda. Porque quanto mais a casta religiosa, quanto mais a casca religiosa, acredite, mais nós somos impedimentos para que pessoas conheçam o Evangelho. E esse era o brado de Jesus. A gente não vê Jesus batendo tanto em outros grupos, senão nos religiosos. Por favor, eu não quero pressupor que nós somos os fariseus. A pergunta é, quem é você? Mas pressupor que isso aqui é um grupo farisaico, não. Mas a pergunta é, quem somos nós? Aí a gente vai ter que responder. Essa turma, eles nunca chegam ao lugar da obediência. Eles nunca obedecem. Ouvem, mas ouve tanto que nunca obedecem. Não vão a lugar nenhum. Não tem autoridade sobre eles. Eles não melhoram. O outro grupo aqui, os que se arrependeram verdadeiramente, esse pessoal só precisou de um tempo, gente, para pensar. Perceba, o filho disse não, mas o texto fala, mas depois, ele mudou de ideia e foi. Sabe quem são esses? Aqueles que um dia sentaram aqui e disseram não para uma mensagem. Aqueles que um dia você pregou e eles disseram, não, eu não concordo com isso. Mas com o tempo, eles foram amadurecendo, analisando, vendo seus passos, observando seus caminhos, e com esse tempo, eles se arrependeram. O primeiro grupo não precisa de tempo, porque eles sabem exatamente quem são. O segundo grupo, no tempo, eles se arrependeram. Eles pensaram, eles raciocinaram. Eles analisaram os seus contextos, suas atitudes. Ele mudou de ideia. E são esses que o Evangelho chama. São esses que o Evangelho alcança. Quantos de nós dissemos não tantas vezes para o que hoje nós amamos? Quantos de nós dissemos não tantas vezes para quem hoje adoramos? O Evangelho nos alcançou nos nossos nãos, porque o Senhor nos deu um tempo para que depois a gente se arrependeu. E é esse assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se é o arrependimento que faz com que seja a única condição de mudança de vida, deixa eu falar para vocês aqui algo que eu nunca fiz de forma tão explícita como eu vou fazer agora, tão exposta, que são palavras do original grego. Imagina, gente, eu fiz isso. Mas eu quero ter a liberdade de fazer e chamar você para pensar comigo numa possível progressão, num possível processo de arrependimento. Pense comigo em alguns pontos. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse aqui? Sabe o que é mudar de ideia? É uma palavra em grego que diz assim, você estava andando a 60 por hora numa via de 40 e você mudou de ideia.
Você estava andando a 120 numa via de 80 e você mudou de ideia. A palavra que o Senhor usa, em primeiro lugar, essa metamelomai, é essa mudança de ideia. Eu só pensei melhor, eu refleti. E nessa minha reflexão, eu baixei a velocidade. Nessa minha reflexão, eu mudei a rota. Mas sobre um assunto. Eu mudei enquanto marido, eu mudei enquanto esposa, eu mudei enquanto filho. Eu tive que fazer mudanças na minha vida. E eu as fiz. Isso é uma mudança, mas eu não mudei. Eu mudei para uma área. Ficou claro? Eu mudei para um assunto. Porque mesmo eu tendo reduzido a velocidade de 120 para 80, quando eu chegar em casa, eu sou a mesma pessoa, eu não mudei. Eu só mudei de ideia num assunto. É a palavra que Jesus usa aqui nesse texto, tanto para o versículo 28, como para o versículo 32. Que quando o Senhor Jesus fala para os fariseus, dizendo, vocês estão vendo que publicanos e prostitutas estão se convertendo e se submetendo ao reino, vocês ao verem isso, nem mudar de ideia vocês mudam. Nem fazer observações e reflexões sobre a sua vida, nem isso vocês fazem. Vocês estão vendo que pessoas que antes eram casos perdidos, estão confessando a Jesus, tendo suas vidas transformadas, e você há 10 anos é o mesmo crente. Você há 20 anos é o mesmo cristão, nem ideia você muda. Sabe aquela cabeça dura mesmo, assim, que nada entra, você não muda, você diz sim para tudo que ouve do Evangelho, mas é não porque você não muda de ideia. Tem uma frase que disseram que ou ela é de Freud ou ela é de Pascal, que diz assim, eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Como eu não sei de quem é, se é de Pascal ou se é de Freud, vai ser minha. Então, quando você pode anotar, diz assim, Clédson, no final. Que frase interessante. Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Foi o que Salomão falou em Provérbios. Fazendo uma síntese de Provérbios, Salomão disse assim, um homem que ele faz aquilo que lhe dá na telha, um homem que só faz aquilo que ele entende que deve ser feito, o insensato tem mais esperança do que essa pessoa, porque um sábio, ele busca sabedoria, ele conversa com os outros, se enche de conselhos para tomar as decisões que devem ser tomadas na sua vida. Ele não tem medo de mudar de ideia, porque ele é um homem sábio. Extraordinário. Quantos de nós não mudamos de ideia por orgulho? A gente vai morrer no erro, em vez de reconhecer que nós erramos. Isso é mudar de ideia. Segunda palavra, o que a Bíblia usa bastante, falando de arrependimento, tá, gente? É mudança de mente. E essa mudança de mente, essa metanoel, é uma nova forma de pensar. Vai ser meio tipo aula hoje, né? Tipo sala de aula, assim. Mas por isso que eu te pedi para você ficar comigo aqui, porque o perigo de ser igual o Capitão Nascimento falando no grego, no hebraico, no latim, lá as palavras lá, e o pessoal dormindo. Então, fiquem comigo, porque se você prestar atenção, eu espero que seja bem rico para você. Aí aqui já é mudança de mente. Aqui já não é uma forma de pensar só num assunto. Aqui já é uma nova forma de pensar em todas as áreas. Aqui já vira uma forma de pensar consolidado. Esse texto aqui de Atos 8:22 é aquele texto do Simão, um mago, que ele está seguindo os discípulos, ou seja, ele já mudou de ideia, já mudou de rota, porque para onde ele ia não está indo mais, ele está seguindo os discípulos. E quando ele está seguindo os discípulos em Atos 8, há uma manifestação do poder de Deus, e esse Simão quer oferecer dinheiro aos apóstolos para ele ter poder. E os apóstolos dizem que o teu coração, ele está em laço e em fel. Arrependa-se, porque talvez o Senhor vai ter misericórdia de você. Ou seja, tenha uma nova forma de pensar, amigo. Não somente em baixar a velocidade de 120 para 80,
mas para todas as áreas da sua vida. Aí é metanoia. Primeiro você muda de ideia em algumas áreas, depois você muda de ideia em todas as áreas. Aí agora você tem uma outra forma de pensar. Sendo pai, sendo marido, sendo profissional, sendo autônomo. Terceira palavra, muito usada pelo Senhor, é metanoia. Essa palavra já é mais conhecida, né? Metanoia, a gente já usa mais. O que é metanoia? Não é mudança de mente, metanoia é estilo de vida. Há um erro, na minha opinião, de que metanoia é uma nova forma de pensar. Não, é um novo estilo de vida. E é um estilo de vida tão transformado que ele agora começa a dar frutos. Porque já começa a dar frutificação. É um estilo de vida adquirido. Essa metanoia é esse texto aí de Mateus 3,8. E o que o Senhor falou em Mateus 3,8 foi o seguinte: bom, eu quero que vocês se arrependam e que esse arrependimento de vocês seja marcado por frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esta palavra arrependimento é metanoia. Então é a mesma arrependimento. Tudo é arrependimento. Essas palavras aqui, tudo é traduzido por arrependimento. A questão é que palavra foi usada para isso. Então agora, o que o Senhor Jesus está dizendo, eu não quero que você mude uma forma de pensar. Eu não quero que você tenha uma nova mente. Agora eu quero que você tenha um novo estilo de vida. A outra palavra, é a mesma palavra para Lucas 15:7, que diz que no céu há júbilo quando um pecador se arrepende. Ou seja, há júbilo no céu quando acontece uma metanoia na terra. Quando alguém se arrepende de tal forma que os seus frutos passam a ser outros. A outra palavra que é metamorfose, aí já é transformação de forma. Aí já é outra forma. Aí a gente já está falando que esse estilo de vida, as pessoas estão olhando para nós e não reconhecem mais a gente. O nosso estilo de vida mudou tanto, mas mudou tanto, que eles não nos reconhecem mais. Conheci um homem que ele chegou a dormir nas ruas, bêbado, e dormindo nas ruas, tendo sua casa, tendo sua família, mas ele dormia nas ruas, conheceu o Senhor. E essa história não é incomum. E é incrível esse homem hoje, como ele é reconhecido como um líder. A forma mudou. Ele foi completamente transformado. Como aquele homem que tinha um semblante caído, cheio de marcas do sofrimento e da dor e do vazio de alma, que o texto, que a face revela isso. As pessoas olham para ele e dizem: o que aconteceu com você? Que você não tem mais a mesma forma. Metamorfose. Essa palavra de 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória na pessoa de Jesus. E é a mesma palavra para transfiguração. Mateus, estamos aqui em Mateus, capítulo 17, quando Jesus foi transfigurado. Ele teve uma metamorfose. E a última palavra, é esta palavra que muda o esquema. É a meta-esquematizo. Então, agora é outro esquema, agora é outra imagem, agora é outra figura. E é esta palavra que Paulo fala em Filipenses 3:21, que o nosso corpo será transformado num corpo de glória. Filipenses 3:21 diz que esse corpo de humilhação, ele será transformado num corpo de glória. Sabe quando isso acontecerá? Quando nós formos assunto aos céus, nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Ou, se nós já tivermos morrido, quando Ele vier, quando sairemos dos túmulos. Isso é um mistério. E o nosso corpo, que foi sepultado em humilhação, ele será ressuscitado em glória. Isso vai ser um meta-esquematizo. Amém? Sabe quem consegue fazer isso aqui sem as etapas anteriores? Satanás. Sabe quem consegue ser uma pessoa com a outra imagem, com uma outra figura, desobedecendo todas as outras anteriores? Satanás. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, verso 11 e 13,
que falsos apóstolos, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 e 14, diz que falsos apóstolos têm saído por aí e eles se transformam como discípulos de Jesus. E o verso 14 diz: não se assombre, porque Satanás, ele é capaz de se transformar em anjo de glória. Sabe quem são essas pessoas? Os atores. Sabe quem são essas pessoas? Os farsantes. Que é possível sim, eu me identificar com uma nova figura, sem ter vivido nada dos processos de um arrependimento. Esse é um perigo. Aqui é onde eu chego. Eu posso ser uma pessoa completamente desfigurada do ambiente das trevas, de um inimigo do Senhor. Eu posso me transfigurar em um agente de Deus, num homem cheio do Espírito, no poder do Senhor, pregando, curando, realizando milagres, profetizando e expulsando demônios, e eu posso ser uma farsa. Mateus capítulo 7 diz isso: nós expulsamos demônios, fizemos milagres e profetizamos em teu nome, e o Senhor diz: eu nunca conheci vocês, porque vocês fizeram tudo isso num tipo de coisa que vocês nunca foram. Deu para entender, gente, o risco? Como o processo de arrependimento começa quando eu tomo decisões contrárias a atitudes pequenas. Depois a minha mente começa a ser inundada por uma nova forma de pensar. Depois vem um novo estilo de vida. Depois vem uma frutificação. Depois vem uma forma que as pessoas não nos reconhecem mais. E depois vem uma absoluta transformação que mudou o esquema totalmente. Todos nós podemos ter um esquema sem ter transformado mente. Porque a gente aprendeu o jeito, a gente aprendeu a dizer sim para o Senhor, mas nunca ir trabalhar na vinha. Esse texto fala do reino, e eu caminho para encerrar. E quando a gente fala do reino, o reino de Deus não está falando sobre o governo do Senhor sobre o mundo. Reino de Deus está falando do reino do Senhor sobre corações. Não há nenhum texto bíblico que se refira ao reino de Deus, ou reino dos céus, aplicado ao que ele manda no DF, ou no Brasil, ou no planeta. Quando se refere ao reino de Deus e ao reino dos céus, só fala de coração. É se ele governa sobre nós, é se ele é o meu rei, é se eu me submeto completamente às suas ordens, é se eu estou feliz em tê-lo como rei da minha vida. Foi deportado o reino anterior, agora eu me submeto ao rei, o rei dos reis, ele é o meu rei. E isso só vai ser possível com o esvaziamento, meus irmãos, quando eu me esvazio de mim mesmo. Filipenses capítulo 2 diz: esvazie-se de si, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque ele se esvaziou absolutamente e se transformou em servo. E ele não foi um servo só numa via que estava a 120 e desceu para 80. Não foi simplesmente como filho da Maria. Não foi simplesmente nesse ou naquele assunto. Ele foi obediente até a cruz e morte de cruz. Ele se humilhou absolutamente até o Calvário. Então é um estilo de vida que as pessoas olhavam para ele e não tinha uma auréola em cima, piscante, brilhante. A sua roupa não era brilhante. As pessoas que foram prender Jesus não conseguiam identificar quem ele era, a não ser que Judas o beijasse. Se ele fosse completamente destacado dentre os demais, aquele dos filmes, do cabelão, do olho verde, bonitão, altão, não precisava dizer, não precisava do beijo do Judas. Chegou, a gente sabia quem era Jesus. Por que Judas precisou beijá-lo? Porque o Senhor não tinha um esquema, ele tinha uma natureza. Ele não tinha um terno que o diferenciava dos demais. Ele não tinha um título que o diferenciava dos demais. Ele não tinha uma patente que o tornava mais alto que os demais. Ele tinha uma natureza. E no meio dos outros, nós não nos destacamos pela natureza em imagem. A gente se destaca pela natureza nos relacionamentos. Quando o reino de Deus é sobre mim, as coisas mudam. E qual é que vai ser a minha resposta? Então, na verdade, a gente não deveria empreender tantos esforços para mudanças de realidades. Muda isso, tira o coronavírus. Eu acho que o nosso maior esforço deveria ser um processo de transformação.
E a nossa resposta que nós devemos dar, já que ele se humilhou até a cruz, e esta mesa nós anunciamos que ele foi obediente até a cruz, que resposta a gente vai dar? Vamos voltar para o texto de Mateus 21. Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Que resposta a gente vai dar? Porque assim, você não sabe qual é a vinha que eu estou falando? Ei, eu quero que você deixe de amar dinheiro. Eu quero que você deixe de ser soberbo. Eu quero que você pare de pensar em você mesmo. Eu quero que você deixe de ser avarento. Eu quero que você comece a me adorar por quem você é e por tudo que eu tirei da sua vida. Escuta, eu quero que você perdoe as pessoas que te fizeram mal. Isso é trabalhar na vinha. Filho, hoje, perdoe. Tem dificuldade de ouvir essa palavra? Filho, hoje, perdoe. Filho, hoje, arranque. É o olho que está te fazendo cair, né? Qual é a dúvida? E o que você quer que eu te explique mais? Porque se é o olho que faz cair, arranque. Se é o braço que faz cair, corte. Qual a dúvida? Qual é a dúvida lá no Éden? Adão e Eva, esse fruto aqui não. Os demais todos podem. Esse aqui não. Qual é a dificuldade de entender essa frase? Nenhuma. Qual é a dificuldade de dizer, hoje você vai trabalhar na vinha? Ou seja, hoje você passe a me obedecer. O que você vai responder? Que você é muito ocupado? Hoje tem jovens aqui para você influenciar. Hoje tem adolescentes aqui para você se tornar uma referência. Hoje tem crianças aqui para você pastorear. Hoje tem irmãos que você precisa cuidar. Hoje tem gente aqui pelos quais você tem que interceder. Hoje tem gente perdida, os quais a gente vai ter que alcançar. Hoje tem uma vinha para você ir. E quem está mandando em você sou eu, seu pai. Qual a resposta? Se a gente disse não até ontem, se a gente tem dito não até hoje, a gente tem um tempo agora diante dessa mesa para a gente mudar de ideia. Para a gente definir para onde a gente quer ir. Porque muitos de nós estamos dizendo sim demais. Possivelmente chorando muito pelas mensagens. E reconhecendo que Deus tem falado com a gente. Mas muitos de nós não está chegando em lugar nenhum. É apenas dizendo sim. É só sim. É só sim. Mas a gente não chega a lugar nenhum. Porque nós não obedecemos. E o Senhor diz, bom, tem gente entrando. E você ainda não está entrando. Porque ainda você não se submete ao meu reinado. A gente cantou várias verdades aqui. E pode ser que isso tenha um problema. A gente cantar verdades que a gente não vai obedecer. Na verdade, gente, hoje, diante da mesa, da ceia, a gente precisa tomar esse cálice e comer desse pão esvaziados. Porque esse pão e esse cálice, se a gente não tiver esvaziado, ele não vai encher a nossa barriga. Ele nos esvazia. Sabe qual é o maior papel do cálice e do pão? Nos esvaziar. Não é nada mágico, não é nada poderoso, ele só é símbolo. Porque se a gente come do pão e do vinho daquele que se esvaziou, é disso que a gente se alimenta e é assim que a gente vai ser, esvaziados. Eu quero te convidar hoje à noite para participar dessa ceia, observando as suas mãos, se ela tem calos lá da vinha. Porque o calo pelo seu trabalho, você trabalha muito, você rala demais, você não sei o quê, você não tem tempo, você é muito... Você também, minha irmã, você também, meu irmão, a gente tem muitos projetos e Deus tem que abençoar nossos projetos, a gente quase não tem tempo. Deixa eu perguntar, calos na sua mão é pelo rei, não é? Quando você pegar nesse cálice, dá uma olhada na tua mão, se ela tem calo lá da vinha do Pai. Ou é só pelos seus projetos? Dá uma olhada quando você pegar o pão, e antes de olhar o pão, olha para a mão. É uma dica. Se ela tem calos do reino, isso aqui foi pelo reino.
mãos lisinhas, que são levantadas em adoração, aonde as marcas são de hidratante, elas são controversas ao Evangelho. Tem que ter calo da vinha. A gente está aqui, gente, porque a gente estava na vinha. Senão não faz sentido estar aqui. A gente está aqui para a gente ser visitado pelo Pai, dizendo: sejam bem-vindos, trabalhadores da minha vinha. A palavra que eu quero dar para vocês hoje é que vocês estão certos. Continuem. Eu estou aqui para renovar suas forças, dizer que vocês continuem perseverando, comendo desse pão, bebendo desse cálice, que daqui a pouco eu venho buscar vocês. E quando eu vier pegar vocês, que as mãos de vocês estejam muito calejadas, não por um trabalho árduo, mas pelo prazer de obedecer o Pai.